Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos ouvintes, neste momento nós vamos aqui, irmão, trazer algo importante para a igreja, para nós, para os cristãos. Algo importante na nossa vida, que é a palavra de Deus, irmãos. Não há algo mais importante na minha e na sua vida do que a palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nesta noite, abra sua Bíblia Sagrada juntamente comigo no livro do salmista Davi. A sua Bíblia Sagrada, abra juntamente comigo. A sua Bíblia em livro, se caso você não tivê-la, você tem provavelmente uma Bíblia em digital, seja no seu celular ou no seu computador. Localize livro do salmista Davi, livro de Salmos de número 22. Vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 5. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia Sagrada juntamente comigo, ela mesmo em forma de livro ou mesmo em forma digital. Vamos realizar a leitura da palavra de Deus, para que possamos aqui, irmãos, falarmos do Senhor Jesus Cristo. Mas antes mesmo de lermos a palavra de Deus, eu quero dizer a você, meu irmão, a minha irmã, a você que está nos ouvindo nesta noite, não perca a oportunidade. No final do programa, nós vamos aqui anunciar você que está nos ouvindo, mas mande para nós aqui, para o nosso irmão João, que está comigo aqui, na antiga sonoplastia, está aqui ao nosso lado nos auxiliando. Mande um WhatsApp para o 99191 1349, 99191 1349 é o WhatsApp da Rádio Voz Amiga. Adicione aí, meu irmão, mande aí um falar para conosco aqui e nós vamos dizer que você estava ouvindo. Localize aí a Rádio Voz Amiga no app e ouça a palavra de Deus. Amados irmãos, sem perca de tempo, vamos aqui ler a palavra de Deus. Palavra esta que está registrada no livro de Salmos. Salmo 22, a partir do verso de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam em ti, confiaram e não foram confundidos. Vamos aí realizar uma outra leitura. Localize aí na sua Bíblia em forma de livro ou mesmo digital, livro de 1 João, penúltimo livro, da Bíblia Sagrada, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Livro de 1 João, lá pertinho, irmão, de Judas, tá? Depois vem Apocalipse, João, Judas e Apocalipse. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, versículo de número 15. Localize na sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vou repetir essa leitura para você fazer uma análise e você vai ver o que é que nós vamos aqui falar nesta noite. Qual é o nosso tema desta noite? 1 João capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, nesta programação. Realizamos duas leituras na palavra do Senhor. Livro de Salmos 22
em 1 João capítulo de número 5. A palavra do nosso Deus nos fala aqui que o homem de Deus chamado Davi, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E por que atalongas das palavras e não me auxilias? Mas, irmãos, isso é algo importante na vida do cristão. Muitas vezes nós vimos em momentos difíceis na nossa vida e nós vamos recorrer ao nosso Deus. E nesta noite, diante desta palavra, eu quero trazer um tema que vai falar conosco. Eu quero dizer sobre o cristão e a desilusão. Veja bem, irmão, o cristão, eu, você, nós, e a desilusão. Mas você diz assim: como assim, irmão, desilusão? Desilusão nada mais, nada menos, irmãos, que é um sentimento de decepção, uma frustração, vem a tristeza, que ocorre quando uma pessoa percebe que suas expectativas não foram atendidas, ou que algo não corresponde às suas esperanças. Isso é uma desilusão. Quantas vezes nós temos observado, irmãos, que as pessoas dizem assim: eu estou desiludido com tal coisa, eu estou desiludido, já não dá mais, já não aguento mais esperar. Irmãos, esta palavra é muito falada no meio da sociedade. Esta palavra muitas vezes nós escutamos muitas vezes o dia. Quando não fala desilusão, fala o quê? Estou decepcionado. Veja bem a palavra que lemos aqui nesta noite. No livro do salmista, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Veja bem, me parece que ele está aqui com uma decepção. Para mim e para você, ele estaria decepcionado com Deus. Ele estaria aqui, irmãos, frustrado, estaria triste. Então ele estava sofrendo uma desilusão? Não, irmãos, não é bem assim. Porque muitas vezes as decepções na nossa vida, ela é normal. Você acredita em algo, você acredita principalmente no ser humano e ele decepciona você. Aí você fala: estou desiludido com fulano de tal. Não dá mais, não tem condições. Foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Eu acho que não tem mais como. Aqui quando fala sobre a palavra de Deus, no livro de 1 João, fala em confiança. Depois que se fala em confiança, fala em aproximação. Essa aproximação de Deus. Porque nós cristãos, irmãos, temos que nos aproximar de Deus a cada dia mais. Por que isso, irmão? Porque muitas vezes nós estamos a pedir algo para o Senhor, irmãos. E de acordo com a vontade dEle, Ele nos concede. Mas só se nós pedirmos. E se sabemos que Ele nos ouve, nós vamos pedir. E se sabemos que Ele pode dar, nós vamos clamar. Porque muitas vezes a tristeza é grande, irmãos. Muitas vezes a frustração é enorme na nossa vida. Você muitas vezes está no meio de uma sociedade cristã, no meio de uma comunidade, para você melhor entender, irmãos. E você diz assim: eu pensei que era assim, mas não foi assim. Eu pensei que aqui era assim, mas não é assim. Você se sente frustrado, você se sente desiludido, parece que tudo aonde você vai, por onde você passa, o que você faz não está dando certo. Mas nós queremos mostrar para você nesta noite que essa desilusão não passa de algo carnal na nossa vida. Olha bem a palavra de Deus, irmãos. Aqui no livro de Naum, no capítulo de número 1 e no versículo 7, ele diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E aí, irmãos, por que é que eu e você não temos essa esperança? Não esperamos em Deus. É falta de confiança. Muitas vezes nós dizemos assim: eu fui decepcionado, eu achei que não era, mas não achei que... Então você fica naquela dúvida. Mas será que é assim? Mas eu esperava, meu irmão, do homem nós não podemos esperar muita coisa não, irmão. Além do mais, irmão, nós que somos cristãos,
O nosso refúgio nesses tempos difíceis é no Senhor Jesus. O refúgio do cristão não é no outro homem, é em Deus. Nós temos que refugiar, conforme o salmista sempre citou no livro de Salmo. Em várias passagens bíblicas, em vários salmos, ele fala do refúgio de Deus. Que quando nós estamos com algum problema, nós temos que ir até Ele, nos refugiar nele. Porque Ele que pode, irmão, Ele que nos vai trazer uma confiança para podermos acreditar que podemos resolver aquele problema. Ou muitas vezes, irmãos, nós fomos decepcionados e estamos sofrendo desilusão até mesmo com nós mesmos. Olha, mas eu não esperava que poderia ser assim, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Irmãos, será que eu não consigo? Irmãos do céu, preste atenção na palavra de Deus. O que rege a minha e a sua vida é a palavra de Deus. O que rege o nosso dia a dia, ou da forma que agimos, da forma que pensamos, é a palavra de Deus. Porque se não fosse a palavra de Deus, irmão, nós já teríamos sido consumidos. É ela que nos dá proteção no nosso dia a dia. Só que as pessoas se esquecem que nós somos carnais, mas nós temos que estar voltado para a área espiritual para podermos viver. A vida, irmão, está no espírito. Depois que depois que o homem morre, não tem mais como, irmãos. Só há uma única pessoa que pode reviver, dar vida novamente. Chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode ressuscitar mortos. O outro homem não pode. E muitas vezes nós sofremos frustrações por coisas simples na nossa vida. Sofremos frustrações porque nós mesmos erramos. E não estamos olhando para os nossos erros. E então nos traz grande expectativa que queria ser, ou achava que seria da forma que você pensou, mas você chegou lá, você foi lá, ou você não conseguiu, e você ficou frustrado, irmãos. Você ficou decepcionado. Mas não é assim, irmãos. O homem erra, o homem comete pecado, o homem comete erros em cima de erros, porque pecar é errar o alvo. E o homem é um ser humano, ele não é um Deus. Então, irmão, ele pode errar, você pode errar, nós podemos errar. Nós vivemos errando. A palavra diz que nós pecamos todos os dias, todos os momentos, mas o Senhor Jesus, que nos perdoa, o nosso próximo, quando pecamos com o nosso próximo, é Ele que nos perdoa, e o Senhor diz amém, porque há uma concordância. Olha a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 43, e versículo 1 e 2. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o resgatei, eu o chamei pelo amor, pelo nome, aliás. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Olha a palavra em Isaías 43. Não tema, pois eu resgatei. Quem resgatou você da vã maneira de viver? Quem resgatou a mim da vã maneira de nós vivermos? Foi Jesus. Em tempos difíceis, irmãos. E ainda o quê? Chamei pelo seu nome. Jesus chamou a mim, chamou a você, pelo nosso nome, irmãos. Você é meu, ele diz a palavra. O profeta está dizendo dessa forma porque o próprio Deus falou com ele e ele escreveu dessa forma. Ele disse dessa forma: você é meu. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando você atravessar as águas, não vai acontecer nada com você, porque Ele estará ali com você. Quando você atravessar um rio, também as águas não vão encobrir você. Isso é setor espiritual, tá, irmãos? Não é carnal, não. É para que você entenda
da forma com que Deus cuida conosco, como Deus nos cuida, irmãos. Quando você andar através do fogo, ele não vai te queimar. Analisa, irmão, esse versículo bíblico que o profeta Isaías está dizendo para mim e para você. É a confiança que nós temos que ter em Deus. A nossa confiança não é no homem. Nós temos que deixar na mão do Senhor Jesus as nossas decepções, as nossas frustrações, as nossas tristezas, porque, irmão, a sua expectativa não era daquela forma, mas aconteceu. E aí, você não espera mais nada? A nossa esperança não vem do homem, vem de Deus. A palavra diz que o Senhor Jesus é que fez os céus e a terra, e tudo está debaixo dos seus pés. A terra é o escabelo dos seus pés. Irmãos, é a confiança nossa em Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 1, na parte B apenas, diz assim: não os deixarei órfãos. Olha essa palavra, irmão. Órfãos. O que é órfãos? Sem pai, sem mãe, aquele que não tem ninguém por ele. Jesus falando dessa forma, irmão, através, do evangelista João, ele quer dizer que em momento nenhum, ele vai nos deixar, em momento nenhum, ele vai abandonar, e que nós podemos sempre contar com ele como pai, como proteção, irmãos. Eu não sei o que é que você está passando, ou que veio na sua mente agora neste momento, ou o que aconteceu com você, meu irmão, que está nos ouvindo nesta noite, que muitas vezes você diz assim para o seu irmão, para o seu parente, para os seus lá da sua comunidade, diz assim: eu já perdi, a frustração está muito grande, eu já estou fora, estou muito triste, eu agora estou desiludido. Muitas vezes as pessoas dizem que está até desiludido com a própria vida, irmãos. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida que você tem, foi Deus que te deu. E o único que tem direito de tirar ela é o próprio Deus. Não desiluda com a sua vida, você que está me ouvindo nesta noite. Por quê? Porque Deus ama você. Se você está me ouvindo nesta noite, neste ensino, e você já pensou que a sua vida não vale nada, vale muito para Deus. Para os homens pode não valer, mas para Deus sim. Por que desilusão, irmão? Lutas, aflições, nós vamos ter sim. Mas com Deus ao nosso lado, com Jesus conosco, irmão, nós vamos caminhando, nós vamos passando, nós vamos, como diz as pessoas, tratorando, vamos passando por cima, porque Ele está conosco. Eu não fiz uma leitura aqui agora mesmo, falando das águas, do fogo. Onde você estiver, irmão, não sabe, muitas vezes o momento e a hora, eu não sei, mas Deus está com você. Por que se desiludir, irmãos? Muitas vezes você se sente decepcionado com o homem. Aí sim, esse decepciona mesmo. Mas será que foi esse homem aí que morreu por você lá na cruz do Calvário? Será que foi esse homem que decepcionou você, que comanda a sua vida? Não. É Jesus Cristo, irmão. O preço quem pagou pela minha e pela sua vida é Jesus. A nossa vida de cristão está nas mãos de Jesus. Está na mão do Todo-Poderoso. E Ele tem poder, irmão, para mudar esse cativeiro nesta noite ainda. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, irmão, você que está me ouvindo. Ei, irmã, você foi chamada para um propósito. Deus te chamou para o propósito. O propósito é dele, não é o seu, não. Ele te chamou, ele te capacitou, e você está sofrendo uma desilusão
com seu chamado? Em nome de Jesus, irmão. É Ele quem chamou, é Ele quem sustenta, é Ele quem tem o seu refúgio nesta noite. Livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha aí, irmãos, não temos que desanimar. Eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz ali, piriri, pororó, como dizem as pessoas. Eu estou desanimando, eu vou parar. Não! De maneira nenhuma! Quem chamou você, quem te capacitou, quem te deu na sua mão para fazer, foi Jesus, não foi o homem. É Jesus, irmão, na minha e na sua vida. Quem comanda é Jesus. O homem está aqui sendo usado por Deus, sendo um vaso, sendo um instrumento para trazer a sua palavra, para falar para você o que Deus, como da mesma forma, quis dizer para você, mas está usando alguém como um canal de bênção na sua vida. Assim os profetas recebiam e transmitiam para o povo a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, eu recebi do próprio Jesus. E ele passava as cartas que Paulo escreveu, irmãos. Foi porque as igrejas todas tinham problema. Quando eu falo igreja, aquela comunidade local. E ele escrevendo do que ele recebeu do próprio Jesus para animar os irmãos, para que os irmãos pudessem mudar o sistema, a sua vida de ser, parar de desiludir. Não podemos esperar nada do homem não, irmãos. Mas de Deus sim. E muitas vezes o homem nos decepciona, irmão, porque você acreditou demais nele. A Bíblia diz, maldito aquele que crê no homem, que acredita no homem. Tudo tem que ser de conformidade com a normalidade possível, mas Deus em primeiro lugar. Deus à frente de todas as coisas, não importa qual seja, irmãos. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha aí, no tempo vamos colher, irmão. Porque Deus te chamou, então não desanima. E aqui no livro de Filipenses, irmão, olha só. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Preste bastante atenção, é uma leitura extensa. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Filipos, a igreja tinha problema sim, aquela comunidade local tinha problema, aquela comunidade cristã estava vivendo problemas. Quantos irmãos lá não estavam, irmão, triste, decepcionado, frustrado? Quantos irmãos lá não estavam desiludidos? Como nos dias atuais. Mas o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, não penso que mesmo já tenha alcançado não. Mas uma coisa eu faço, esqueça das coisas que passou, irmão. Olhe para frente, avança, adiante, prossiga para o alvo, a fim de ganhar, porque o chamado celestial na minha e na sua vida foi através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo estava ensinando assim, os irmãos lá. E é o mesmo ensinamento que nós estamos aqui falando nesta noite, irmãos, através da palavra de Deus. Porque é a palavra que corrige, ela que ensina, ela que redargue, irmãos. É a palavra de Deus, chamado celestial de Deus, através de quem? Em Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi esse aí que você está decepcionado, não. Nem se preocupe com isso, irmão. Esqueça essa decepção, esqueça essa desilusão. É coisa do passado, foi ontem, passou. Foi antes de ontem, passou. Foi mês passado, passou. Vamos olhar para frente. Salmo de número 31, verso 24. Sejam fortes e corajosos,
todos vós que esperam no Senhor. E aí, irmão? E aí, minha irmã? Você está esperando em quem? No homem? Não, irmão. Não, irmã. Vamos esperar no Senhor Jesus. E vamos ser fortes e corajosos que vamos vencer esta batalha. Só os soldados fortes e corajosos é que enfrentam a batalha de frente. Não corre, não recua. Deus está mandando eu dizer para você, para alguém que está ouvindo nesta noite: não recue, seja forte e corajoso. Deus é contigo. Eu não sei o que está acontecendo aí, que você está querendo desistir. Você está desiludido com essa situação. Deus, através do salmista, diz para mim e para você, meu irmão: fortes e corajosos temos que ser. Vamos vencer esta batalha. Livro de Mateus, capítulo 24 e 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta palavra todo mundo conhece, até as crianças. Aquele que perseverar. Ai, irmão, acho que eu vou desistir. Eu estou muito desiludido. Ai, irmã, eu acho que eu não vou mais não. Ah, meu dirigente, eu acho que eu abandonei esse negócio. E assim, mano, todo dia uma reclamação. Pare de reclamar. Pare de falar dessa forma. Olha a palavra, irmão. Pega a palavra e coloca no seu coração. Vamos perseverar sim. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Tem alguma coisa que está acontecendo hoje, amanhã será melhor. Perseverança do cristão é que vai levar ele para as mansões celestiais. Perseverança na nossa vida, irmão, é que nos vai, fortalecer através de Jesus para podermos caminhar nesse mundo tão tribuloso. Perseverança. Só assim seremos salvos, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de que grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Sabe o Salomão nos dando uma aula sobre paciência. Dá prova de grande entendimento. Nós começamos a entender a palavra de Deus e começamos a colocar em prática em nossa vida e paramos de ser precipitados. E quantas vezes nós não somos? E isso é do homem, irmão. Mas nós temos que aguardar em Deus. Paciente. Como é um paciente, irmão? Você lembrou agora do médico, né? Nós somos muitas vezes pacientes de um profissional chamado médico. O paciente tem que aguardar, tem que esperar. Mas muitos não são pacientes. E na palavra de Deus da mesma forma. Para com Deus da mesma forma. Nós queremos para hoje, não é para amanhã, não. Está errado. Vamos aguardar, porque o dono da bênção é Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em que nós vamos perseverar, irmão? Na oração. O que está acontecendo com você? Você tem esperança? Vai orar a Deus, vai falar com Deus. Está passando tribulação? Entrega na mão de Deus, entrega para Jesus. Ele pode alentar a sua alma. Ele pode abrir uma porta para você, irmão. A esperança minha e sua é só Jesus. A esperança do cristão está pautada em Jesus. Não está pautada na lei do homem, não está pautada, na vida do nosso próximo, não. É em Jesus. É só nele, irmão, que nós vamos conseguir vencer essas lutas. É só em Jesus que ele vai nos dar sabedoria para que possamos continuar caminhando e passando em cima das águas, sem que elas nos submergem, diz a palavra de Deus. Você não vai afundar não, irmão. Lembra da passagem de Jesus com Pedro? Pedro queria andar sobre as águas e ir até onde estava Jesus. Ele mandou ele vir e ele estava andando.
Mas quando a sua fé faltou, ele afundou. E muitas vezes nos está faltando fé, e fé é confiança. Em quem, irmão? Em Deus. Coloque a sua fé em ação e acredite e persevere que você vai vencer o que você está passando. Livro também de Mateus, evangelista Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vós. Por que que Deus falou dessa forma? E Mateus escreveu, isso aí foi Jesus que falou, irmão. Por que que Jesus falou dessa forma, irmão? Venham a mim, porque é só através de Jesus que nós vamos, irmãos, tirar esse cansaço espiritual da nossa vida. Muitas vezes fala assim, mas não estou cansado materialmente, carnalmente, mas a sua alma está cansada, o seu espírito está abatido. Nós lemos aqui no início o que Davi falou sobre a alma, irmão. Ele falou o que? Deus meu, ele falando com Deus em oração, irmão. Por que me desampara? Alongas das palavras. E por que você não me auxilia? Ele estava contrito. Ele estava, irmão, cansado. A sua alma, o seu espírito. Muitas vezes ele estava muito bem de saúde. Mas você sabe o que acontece? As pessoas não estão observando que nós vivemos, né, irmãos, em tri. Se é tri, é três. Corpo, alma e espírito. E esquece que a nossa alma e nosso espírito é que nos vivifica. É com ela que nós temos que estar preparado para as lutas, para as dificuldades. Porque o corpo, essa massa aqui, irmão, para nada vai servir. Ela volta para o pó, volta para a terra. A nossa alma e nosso espírito tem que estar vivificado a cada dia. Portanto, irmãos, essa desilusão, essa decepção, essa frustração, essa tristeza que vem assolando a humanidade, é porque falta de confiança em Deus. É porque não coloca a sua fé em ação. É porque muitas vezes não olha pela palavra e segue a palavra. Fica murmurando. Não é assim, meu irmão, não é assim, minha irmã. A palavra nos mostra que não é. A palavra nos mostra, irmão, que nós temos que confiar em Deus, perseverar, esquecer das coisas passadas e prosseguir avante. E esse prosseguir na vida do cristão, irmão, não importa o que acontecer. Você não pode parar, você não pode desistir. Só porque sofreu uma frustração? Só porque alguém falou algo para você que você não esperava? Deixa para lá, irmão. Entregue nas mãos do Senhor. Nós não lemos aqui sobre a oração das tribulações, né? Quando fala dessa forma, irmão, é para nós perseverar no quê? Na oração. Fala com Deus. Você tem um canal aberto direto com Deus. Quem te desiludiu? Quem te decepcionou? Fala com Deus. Fala com Jesus. Ele pode entrar com providência. Ele pode te alentar o seu coração. Ele pode dar a resposta para você. Eu não posso dar a resposta para você. O teu líder muitas vezes não pode dar resposta para você. Ele vai falar mediante a palavra de Deus. Nós vamos falar conforme a palavra de Deus. Mas aquilo muitas vezes que você quer ouvir, vem de Deus. E quem vai falar para você é um instrumento dele. É um vaso dele. Não sei quem é. Mas você vai ouvir. E Deus vai restaurar a sua vida espiritual. Deixa esse negócio de desilusão para lá. Esquece disso em nome de Jesus, irmão. E siga em frente, siga orando, buscando a Jesus. Livro de Josué, capítulo 1 e 9, também bastante conhecido, irmãos. Não fui eu que ordenei a você, ou a vós? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você ou com vós, por onde andar.
Vocês conhecem essa passagem? A maioria dos irmãos conhece a passagem de Josué. Quando ele foi ali adentrar a terra, né? Que ele queria e poderia chegar à terra prometida, mas tinha que passar por Jericó. Ali tinha um muro muito grande. Será que ele ficou decepcionado com Deus? Será que ele sofreu uma desilusão nesse momento? Ele foi falar com Deus. E agora, Senhor, o Senhor mandou eu aqui. Eu trouxe todo esse povo seu aqui. Todos os nossos irmãos estão aqui. O Senhor nos prometeu. Ele falou com Deus. E Deus falou o que para ele? Não fui eu que ordenei a você que fosse? Deus está dizendo para alguém também nessa noite, irmão. Não fui eu que ordenei a você que fosse neste lugar e você não foi? Por quê, irmãos? Não foi eu. Seja forte, seja corajoso. Deus não quer homem e mulher covarde na sua obra. Deus não quer homens e mulheres que recuam. Não se apavore, não desanime. O Senhor, seu Deus, estará com você. É a palavra de Deus. E Deus estará com você. Eu tenho certeza. Eu não sei o que Deus mandou você fazer. Eu não sei o que Deus que colocou na sua mão. Se Josué recuasse, irmãos, o que iria acontecer com ele? Se ele falasse: ah, Senhor, esse muro é muito alto. Ah, Senhor, essa estratégia que o Senhor me deu não vai dar certo. Já começava a murmurar, mesmo antes de colocar em prática. Mas ele não fez isso. Ele acreditou, ele confiou, ele teve fé. E o que aconteceu? A estratégia que Deus deu para ele, os muros caíram. E eles adentraram e obtiveram vitória. Não ficaram desiludidos com o seu Deus. Deus não desilude ninguém. Deus não deixa você desiludido. Deus não é de iludir alguém, irmãos. Deus é Deus, continua sendo Deus e não vai deixar de ser Deus. O Senhor Jesus da mesma forma. Portanto, amados irmãos que nos ouvem nesta noite, muitas de nossas desilusões são baseadas em éticas erradas, irmãos, da qual pensamos que entendemos e aplicamos de forma equivocada, porque a nossa comunhão está baseada no fato de que vivemos, irmão, no mesmo espaço geográfico, mantemos as mesmas visões diversas sem entendê-las muitas vezes, sem entender a área espiritual, espiritualmente, irmãos, porque sempre a carne fala mais alto na nossa mente. Mas se buscarmos, irmãos, uma vida pautada na espiritualidade, poderemos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Buscamos viver, irmãos, em amor uns para com os outros, e vivermos em paz conosco e com os que nos cercam e nos rodeiam. Nossa vida está pautada em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus. Não há outro, irmãos. Eu quero que você entenda que esta desilusão que você vem colocando para você mesmo, criou uma grande expectativa na tua vida e você ficou, diz você, que está desiludido. Fique tranquilo, meu irmão. Esquece dessa forma, esquece o que passou, esquece o que aconteceu, deixa Deus trabalhar, entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue todos os seus anseios na mão de Cristo. A palavra diz para não sermos ansiosos com as coisas deste mundo. Vamos buscar as coisas do alto. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É a palavra que fala para mim e para você, irmãos. Portanto, irmãos, que este tema desta noite, que esta fala desta noite, através da palavra de Deus, a qual aqui nós citamos e discorremos aqui nesta noite, que você possa pensar
parar com esse negócio, como dizem certos irmãos e certas pessoas, de dizer que está desiludido, que está frustrado. Ai, uma grande decepção. Irmão, falha vai existir. Será que é só o homem que está do outro lado que falhou? Será que você não falha? Todos nós falhamos. Será que alguém também não está decepcionado com você? Será que alguém também não está frustrado com você? Será que alguém também não está sofrendo essa desilusão com você? Irmãos, vamos ter a empatia. Olha só, irmãos. Mas a palavra nos mostra que se você estiver dessa forma, ela tem a solução. A solução é falar com Deus e deixar Ele entrar com providência. E você peça para Deus tirar isso da sua mente. Porque nos últimos tempos, agora, irmão, principalmente de uns anos para cá, Satanás mudou a sua estratégia. É na parte psicológica. Seja homem, mulher, o que for, irmãos. Ele está trabalhando sorrateiramente na área psicológica das pessoas e dizendo para elas que elas sofreram desilusão, que elas sofreram essa grande decepção, para elas abandonarem tudo. É mentira dele, irmão. Ele é o pai da mentira. Mas a verdade vem à tona. A verdade está aqui conosco. A palavra de Deus. A verdade é Jesus. A verdade é que você vai ser vencedor. A verdade, irmãos, é que nós não podemos abaixar a nossa cabeça. Levante a cabeça, siga em frente e você será vitorioso, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, para você que está me ouvindo nesta noite, um versículo bíblico. Anote aí para você ler. É um pouco extenso, mas você vai entender através desse ensino, desta palavra desta noite. Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Anote aí, irmão. Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Não esqueça de ler, irmão. E vá meditando, vai remoendo na palavra aí, que Deus tem algo para você. Deus, em Cristo Jesus, que Ele possa abençoar grandemente. Nós vamos nesta noite encerrar esta programação. Mas antes de encerrarmos aqui, irmãos, nós queremos orar a Deus por cada um de nós, por aqueles que estavam nos ouvindo e aqueles que também não puderam ouvir. Vamos neste momento unirmos em fé. Vamos falar com Todo-Poderoso. Oramos. Querido Deus, Pai eterno e Deus de bondade, nós queremos te agradecer, Jesus, neste momento, por estarmos aqui falando do teu grande amor, falando da tua palavra fiel e verdadeira. Jesus, de poder e glória, nós queremos te agradecer pelo sopro de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo dia de hoje que o Senhor tem nos concedido, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa área espiritual, a qual o Senhor tem nos segurado em suas mãos potentes. Ó Senhor de glória e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu lhe peço nesta noite, Jesus, estenda suas mãos sobre os teus filhos. Tira, Senhor, qualquer desilusão, qualquer decepção da vida dos teus filhos, Senhor amado, em nome de Jesus. E nós cremos, meu Deus, que tu dará vitória a este povo, Senhor, que clama pelo teu nome, Jesus. Abençoa poderosamente a nossa cidade em Campo Grande. Abençoa os moradores dessa cidade. Abençoa o nosso estado em Mato Grosso do Sul. Abençoa o nosso país, a nação brasileira, as autoridades constituídas, Senhor, aquelas que provêm de ti. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa nossos ouvintes. Aqueles que não puderam ouvir, abençoa da mesma forma, juntamente com seus familiares. Dê amor nos lares, dê a paz, dê alegria nos corações. Abençoa o teu filho, irmão João, que está à frente desse trabalho aqui na Rádio Voz Amiga. Dai saúde ao teu filho, dai paz, dai alegria. Abençoa sua esposa, sua filha, abençoa o seu trabalho, Senhor.
Deus de glória e Deus eterno, nós te pedimos nesta noite, Jesus, estenda as suas mãos poderosas, aonde houver enfermidade, se alguém porventura estiver enfermo, cura nesta noite, Senhor, as enfermidades estarão repreendidas no nome de Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, Santo e soberano Rei, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nos dai força, nos dai graça, Senhor, para nós atravessarmos, Senhor, essas lutas, essas batalhas que temos enfrentado em nossa vida. Fortalece-nos espiritualmente a cada um dos teus filhos. Nos dai força, Senhor, para falar do teu evangelho, para falar da tua palavra. Podemos estar unidos e reunidos, te louvando e te adorando, Senhor. Oh Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, abençoa poderosamente, Jesus, a cada um dos teus filhos que estão passando luta, Senhor amado, através da sua família, Senhor. Entra com a providência nesta noite. Oh Deus, abre portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, meu Deus, para que possam trazer o sustento para a sua família. Oh Deus Todo-Poderoso, continua abençoando o decorrer deste dia. Abençoa, Senhor, esta noite, abençoa o dia de manhã, Senhor. Nos dá um sono maravilhoso, nos dá saúde, nos dá alegria em nossos corações. Oh Deus de bondade, Deus eterno, toma cada um dos teus filhos nas suas mãos nesta noite. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Oh meu Senhor de glória, meu Deus eterno, purifica, nos edifica na tua presença, meu Deus. Abençoa poderosamente a cada um, Senhor, que esteve na audiência desta programação, para que possa, meu Deus, a cada dia mais estar ligado na tua palavra, ouvindo, Deus de poder e glória, para que possa espiritualmente crescer na tua presença. Oh meu Deus, Pai eterno e Deus de bondade, nós te agradecemos, Jesus, por esses momentos que estivemos aqui falando, Senhor, do teu grande amor, falando desta palavra, Senhor, que cura, que liberta, que renova, que restaura, que salva e dá vida. Também queremos fazer menção nesta noite, Jesus, daqueles que estão nos ouvindo, estão afastados dos seus caminhos santos do Senhor, ou aqueles que, ouvindo esta palavra, estão acreditando e colocando, Senhor, uma aliança diante de Ti, aceitando a Ti como Salvador. Escreve os seus nomes no livro da vida, meu Deus. Dê graça a eles para que eles possam, Senhor, buscar a tua presença, continuar te louvando e te adorando. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Creia nisso. Então, que você nesta noite fique com esta palavra. E aqui nós estaremos encerrando esta programação, né? E esta palavra continuará falando no seu coração. Mas não desligue não, irmão. Não tire dessa frequência da Rádio Voz Amiga. Nós vamos ainda ouvir um lindo louvor, né? Preste bastante atenção sempre na letra do louvor, irmãos. Irmão Gerson Rufino vai adorar a Deus. Deus viu. E eu tenho certeza que Deus viu você nesta noite. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.